Você já ouviu alguém dizer que nasceu de novo? Quase sempre, essa frase é usada como exagero, uma forma de explicar um susto, um acidente ou um momento difícil que ficou no passado. Mas e se eu te dissesse que alguém literalmente nasceu de novo? Não uma, não duas, mas 3 vezes. Essa é a história real de um homem que teve sua morte confirmada oficialmente em diferentes ocasiões. O nome dele apareceu em registros de vítimas fatais. Autoridades encerraram investigações acreditando que ele não estava mais vivo. Pessoas receberam a notícia de sua morte. E mesmo assim, ele sempre voltava. O que você vai ouvir agora não é um boato, nem uma lenda urbana ou uma daquelas histórias distorcidas pela internet. É um conjunto de acontecimentos reais, registrados ao longo de décadas, que transformaram um homem completamente comum em um dos casos de sobrevivência mais inacreditáveis já documentados. Uma investigação que desafia a lógica e nos faz perguntar: até onde vai a sorte? Ou o azar? Fique comigo, porque essa história vai muito além de um simples mistério. O nome dele era Frane Selak. Ele nasceu em 1929, na Croácia, quando o país ainda fazia parte da antiga Iugoslávia. E olha, a vida dele não tinha nada de extraordinário. Frane era professor de música, um cara apaixonado por ensinar e que gostava de uma vida simples, tranquila. Ele não era um aventureiro, não buscava perigo, não vivia no limite. Era o tipo de pessoa com uma rotina previsível, quase invisível aos olhos do mundo. Nada, absolutamente nada, indicava que ele se tornaria conhecido por desafiar a morte repetidas vezes, até o início da década de 1960. É aqui que a realidade começa a superar a ficção. Em 1962, Frane precisava viajar de trem por uma região montanhosa. Era um trajeto comum, que muitos faziam, mas aquele dia não era um dia comum. Chovia intensamente, o frio era rigoroso e os trilhos estavam perigosamente escorregadios. Mesmo assim, o trem seguiu viagem. Em um determinado ponto do percurso, algo começa a dar terrivelmente errado. O trem perde estabilidade. Os vagões começam a balançar de forma descontrolada. E em poucos segundos o caos se instala. A composição descarrila violentamente. Os vagões são arremessados para dentro de um rio gelado. O impacto é brutal, rápido e devastador. Passageiros são jogados para fora. Outros ficam presos nas ferragens retorcidas. A água congelante acelera o destino trágico de muitos. As equipes de resgate chegam e encontram um cenário de pura destruição. Corpos começam a ser retirados do rio, e entre eles está o de Frane Selak. Ele é oficialmente declarado morto no local. Para todos os efeitos, aquela era a primeira vez que a história dele terminava. Mas minutos depois, algo totalmente inesperado acontece. Um dos socorristas percebe um movimento na água. Frane emerge à superfície, inconsciente, com o corpo já em hipotermia severa, sem forças para reagir. Ele é retirado com vida e levado às pressas para o hospital. O diagnóstico era grave: braço quebrado, múltiplos ferimentos internos e choque térmico profundo. A maioria das pessoas não sobreviveria a essa combinação de fatores. Mas Frane sobreviveu. E essa era apenas a primeira vez que ele enganaria a morte. Depois de um acidente como esse, seria natural que ele nunca mais confiasse em trens. Seria totalmente compreensível que ele desenvolvesse um trauma, uma fobia. Mas Frane não reage dessa forma. Ele não abandona sua rotina, não muda radicalmente seu estilo de vida, não passa a viver com medo constante. Ele trata o ocorrido como um evento isolado, uma tragédia improvável, mas única. Ele segue em frente, sem fazer a menor ideia de que aquela investigação sobre sua sobrevivência era apenas o primeiro capítulo de um mistério muito maior. Apenas um ano depois, em 1963, Frane precisa viajar novamente, dessa vez de avião. E não era um voo qualquer. Sua mãe estava doente e ele precisava chegar até ela rapidamente. O voo estava lotado, mas ele conseguiu convencer a companhia aérea a deixá-lo viajar na parte de trás, com a comissária de bordo. Durante o voo, algo catastrófico acontece. As 2 turbinas do avião falham. Uma das portas da aeronave se abre com a despressurização e Frane é sugado para fora, a milhares de metros de altura, sem paraquedas. O avião cai, matando as 19 pessoas a bordo.
Equipes de resgate são acionadas e os destroços são encontrados espalhados. Nenhum sobrevivente é identificado. Mais uma vez, Frane Selak é oficialmente declarado morto. Seu nome entra novamente nos registros de vítimas fatais. O caso é dado como encerrado, mas, horas depois, surge uma informação que ninguém conseguia acreditar. Um homem foi encontrado vivo, gravemente ferido, em uma área rural próxima ao local do acidente. Era Frane. Ele tinha sobrevivido à queda ao aterrissar em um grande monte de feno, que amorteceu o impacto. Contra todas as estatísticas e leis da física, ele estava vivo. Era a segunda vez que Frane Selak era declarado morto, e a segunda vez que ele voltava. A partir desse momento, a história de Frane começa a parecer absurda, até para quem estava vivendo os acontecimentos. É como se a morte estivesse sempre por perto, mas nunca conseguisse fechar o ciclo. Nos anos seguintes, a saga continua. Em 1966, ele está em um ônibus que derrapa na estrada e cai em um rio. 4 pessoas morrem, mas Frane consegue nadar até a margem com apenas alguns cortes e contusões. Ele escapa. Em 1970, ele está dirigindo seu carro quando o motor pega fogo. As chamas se espalham rapidamente e ele consegue saltar do veículo segundos antes de ele explodir. Ele escapa de novo. 3 anos depois, em 1973, outro carro, outra falha. Uma bomba de combustível defeituosa jorra gasolina sobre um motor quente e chamas saem pelas saídas de ar. Frane perde parte do cabelo, mas sobrevive mais uma vez. Em 1995, ele é atropelado por um ônibus em Zagreb, mas sofre apenas ferimentos leves. No ano seguinte, em 1996, ele está dirigindo em uma estrada de montanha quando um caminhão da ONU vem em sua direção. Para evitar a colisão, ele desvia, bate na proteção e vê seu carro despencar de um penhasco de 90 metros. Mas, no último segundo, ele salta do carro e se agarra a uma árvore, assistindo seu veículo explodir lá embaixo. Uma verdadeira cena de filme de ação, mas era a vida real dele. 7 vezes ele flertou com a morte. Em pelo menos 3 delas, foi oficialmente dado como morto. Depois de tantos encontros com o inevitável, Frane finalmente envelhece. A vida desacelera. E em 2003, aos 73 anos, quando ninguém mais esperava nada de extraordinário, o acaso decide que é hora de mudar de lado. Frane joga na loteria pela primeira vez em 40 anos e ganha o prêmio máximo, o equivalente a cerca de $1 milhão. Depois de uma vida inteira escapando do pior, a sorte finalmente sorri para ele de uma forma diferente. Mas o que torna essa história ainda mais incrível é o que ele fez com o dinheiro. Anos depois, Frane doou grande parte da fortuna para familiares e amigos e voltou a viver de forma simples. Ele disse que dinheiro não compra felicidade e que no final das contas, tudo o que ele queria era sua esposa e uma vida tranquila. Como se a rotina comum que ele tanto prezava sempre tivesse sido suficiente. Frane Selak, o homem que foi declarado morto várias vezes, sobreviveu a tudo. Talvez não tenha sido sorte. Talvez não tenha sido azar. Talvez seja apenas a prova de que a realidade, às vezes, é muito mais inacreditável do que qualquer ficção. O que você acha? Foi sorte, destino ou algo mais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias que desafiam a lógica, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, todas as histórias são reais. Reais demais.